Comentário bíblico de Matthew Henry. Gênesis capítulo 9, versículos 1 a 3. Deus abençoa Noé e concede-lhe a carne como alimento. 4 a 7. Proibição do derramamento de sangue e do homicídio. 8 a 17. O pacto de Deus e o arco-íris. 18 a 23. Noé planta uma vinha, embebeda-se e é escarnecido por Cã. 24 a 29, Noé amaldiçoa a Canaã, abençoa Sem e ora por Jafé, a morte de Noé. Versículos 1 a 3. A bênção de Deus é a causa de nosso bem-estar. Dependemos dele e devemos ser-lhes agradecidos. Não nos esqueçamos da vantagem e do prazer que temos pelo trabalho dos animais e do sustento através de sua carne. Tampouco devemos ser menos agradecidos pela segurança que desfrutamos quanto aos animais selvagens e aqueles que poderiam nos causar danos, pelo temor que Deus colocou no íntimo deles em relação ao homem. Vemos o cumprimento desta promessa todos os dias e em todos os lugares. Este pavor de termos alguns animais como alimento garante plenamente o seu uso, porém, não abusemos deles por glutonaria ou crueldade. Não devemos causar-lhes dores desnecessárias enquanto estão vivos, nem quando lhe tiramos a vida. Versículo 4 a 7. A principal razão da proibição do comer sangue, sem dúvida, deveu-se ao fato de que o seu derramamento nos sacrifícios tinha por objetivo que os adoradores tivessem o seu pensamento posto na grande expiação, ainda que também pareça ter o propósito de controlar a crueldade, para que os homens, ao acostumar-se a derramar o sangue dos animais e alimentar-se dele, se tornassem insensíveis frente a isto, e a ideia de derramar o sangue humano lhes afetasse pouco. O homem não deve tirar a sua própria vida. A nossa existência pertence a Deus e devemos dá-la somente quando for agradável a Ele. Se anteciparmos a nossa própria morte de algum modo, deveremos dar contas a Deus sobre isto. Quando Deus exige que um homem pague por uma vida que ele tirou injustamente, o homicida não é capaz de argumentar. Portanto, deve ser preso, a fim de entregar a própria vida como castigo. Em um outro momento, neste mundo ou no porvir, Deus descobrirá os crimes e castigará aqueles homicídios cujo castigo ficou fora do poder de alcance dos homens. Porém, existem os que são ministros de Deus para proteger o inocente, para infundir temor aos malfeitores e fazê-los sentir que não devem utilizar a espada em vão. Romanos 13, 4. O homicídio deliberado deve ser sempre castigado com a morte. A esta lei agrega-se uma razão. Todavia existem remanescentes da imagem de Deus do homem caído, de modo que o mata injustamente um homem desfigura a imagem de Deus e o desonra. Versículo 8 ao 17. Assim como o mundo antigo foi destruído para ser um monumento de justiça, o atual permanece para ser um monumento de misericórdia. Porém, o pecador que afogou o mundo antigo queimará o atual. Entre os homens selam-se acordos para que o que foi prometido possa ser mais solene, e para fazer com que o que foi pactuado seja mais seguro, para a satisfação mútua. Este pacto foi selado com o arco-íris que provavelmente foi anteriormente visto nas nuvens, porém jamais, até então, como selo do pacto. O arco-íris aparece quando há uma maior razão para temer que a chuva prevaleça.
Então Deus mostra este selo da promessa, a fim de indicar que a chuva não prevalecerá. Quanto mais densa for a nuvem, mais brilhante será o arco-íris nela. Assim como abundam as aflições ameaçadoras, surgem muito mais os conselhos alentadores. O arco-íris é o reflexo dos raios do sol que brilham sobre ou através das gotas de chuva. Toda a glória dos selos do pacto derivam-se de Cristo, que é o sol da justiça, e Ele derramará glória sobre as lágrimas de seus santos. Um arco fala de terror, porém este instrumento não tem corda nem flecha, e somente um arco sozinho é capaz de causar poucos danos. Um arco, porém, está apontado para cima, e não para a terra, porque os selos do pacto têm a intenção de consolar e não de aterrar. Assim como Deus olha para o arco para recordar-se do pacto, nós também devemos ter o pacto presente com fé e gratidão. Sem a revelação, esta bondosa segurança não poderia ser conhecida, e sem fé, ela não nos será útil. E deste modo, é concernente aos perigos ainda maiores a que todos estão expostos, e também refere-se ao novo pacto com as suas bênçãos. Versículo 18 a 23. A embriaguez de Noé está registrada na Bíblia com a transparência que somente se pode encontrar nas Escrituras, como exemplo e prova da fragilidade e imperfeição humanas, mesmo que tenha sido tomado de surpresa pelo pecado. Esta situação mostra ainda que, mesmo o melhor dos homens não pode manter-se em pé sem depender da graça de Deus, e é sustentado por ela. Cã parece ter sido um homem mau e, provavelmente, alegrou-se por encontrar o seu pai em uma situação imprópria. Quanto a Noé, foi dito que era perfeito em suas gerações, Gênesis 6:9. Porém, isto se refere à sua sinceridade e não à perfeição sem pecado. Noé, que se manteve sóbrio quando em companhia de homens embriagados. Nesta passagem, encontra-se embriagado em meio a homens sóbrios. Aquele que pensa que está firme, não caia. Temos que ter muito cuidado quando utilizamos abundantemente as boas coisas criadas por Deus, para que não as utilizemos com excesso. Lucas capítulo 21, versículo 34. A consequência da transgressão de Noé foi a vergonha. Deve-se observar aqui o grande mal que existe no pecado da embriaguez. Ele expõe os homens. Quando estão embriagados, relatam seus males e, então, outros descobrem facilmente os seus segredos. Os porteiros embriagados mantêm as portas abertas. Trazem a desgraça aos homens e os expõem ao desprezo. À medida que os delatam, os envergonham. Quando estão embriagados, os homens dizem e fazem coisas que, se estivessem sóbrios, fariam com que corassem somente por pensar nelas. Observe o cuidado de Sem e Jafé para cobrir a vergonha de seu pai. Existe um manto de amor que pode ser colocado sobre as faltas das outras pessoas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Além disto, existe amor que pode ser colocado sobre as faltas das outras pessoas. Além disso, existe um manto de reverência que pode ser colocado sobre as faltas dos pais e dos superiores. A bênção de Deus espera por aqueles que honram seus pais, e a sua maldição se acende, especialmente contra os que os desonram. 24 ao 29. Noé pronuncia uma maldição contra Canaã, o primogênito de Cã. Talvez este, seu neto, tenha sido mais culpável do que os demais. Mesmo entre os seus irmãos, tornar-se-ia um escravo, isto é, o menor e mais desprezível dos servos.
Este fato certamente aponta para as vitórias alcançadas por Israel em épocas posteriores sobre os cananeus, nas quais foram passados à espada ou levados cativos para pagar tributos. Todo o continente africano foi povoado principalmente pelos descendentes de Cã, e por muito tempo as melhores partes desse território estiveram sob o domínio dos romanos, e depois dos sarracenos e agora dos turcos. A maioria de seus habitantes vive em meio a tanta maldade, ignorância, barbárie, escravidão e miséria. E quanto aos pobres negros, quantos são comprados e vendidos anualmente no mercado como se fossem um objeto qualquer, e levados de um lugar a outro no mundo para fazer o trabalho de animais. Porém, este fato não excusa de modo algum a cobiça e a barbárie daqueles que se enriquecem com o produto do suor e do sangue deles. Deus não aprova a escravidão e, sem dúvida, castigará severamente a todas estas cruéis atitudes. O cumprimento dessa profecia, que quase contém a história do mundo, libera Noé da sua suspeita de tê-la pronunciado por sua ira pessoal. Ela prova plenamente que o Espírito Santo utilizou a ofensa de Cã como ocasião para revelar os seus propósitos secretos. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. A igreja seria edificada e continuaria na posteridade de Sem. Dele descenderam os judeus, que foram por um longo espaço de tempo o único povo que professou ter a presença do Deus vivo no mundo. Jesus, que era o Senhor Jeová em sua natureza humana, descenderia de Sem, pois dele, naquilo que é concernente a Jeová, aquilo que é concernente à carne, veio Cristo. Noé também abençoou Jafé e nele as ilhas dos gentios que foram. Dele descendem os judeus que foram por um longo espaço de tempo o único povo que professou ter a presença do Deus vivo no mundo. Jesus, que é o Senhor, Jeová em sua natureza humana, descenderia de Sem, pois dele, naquilo que é concernente à carne, veio Cristo. Noé também abençoou Jafé e nele as ilhas dos gentios que foram povoadas por sua semente. Fala da conversão dos gentios e da entrada deles na igreja. Lemos: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Judeus e gentios seriam unidos no redil do Evangelho. Ambos seriam um em Jesus Cristo. Noé viveu para ver dois mundos. Porém, por ser herdeiro da justiça que é pela fé, repousa agora em esperança para ver um mundo ainda melhor do que os dois que contemplou. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 10 de Gênesis, comentário bíblico de Matthew Henry.